Êxodo. A obra de Deus. Parte 23. Porque Deus manda pragas, e ainda assim dá avisos antes. No vídeo anterior, em Êxodo 9, vimos o controle total de Deus no tempo exato e a separação de Gósen. Deus aperta o cerco contra o Egito com sinais cada vez mais claros de que ele governa tudo, natureza, tempo, saúde e destino das nações. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora em Êxodo 10, vem a praga dos gafanhotos e depois as trevas, um ataque direto ao orgulho do faraó e aos deuses do Egito. Se você quer entender isso sem complicação, vamos ao conteúdo. Êxodo 10. Oitava praga, gafanhotos que destruíram as plantações. Êxodo 10 do verso 1 ao 20, os egípcios tinham além de serafins, o deus Min, que, juntos, protegiam a vegetação e a colheita de suas terras. Um vento oriental trouxe a praga dos gafanhotos que consumiu a vegetação que havia sobrado da tempestade de Saraiva. Serafins e Min foram impotentes para proteger o Egito dos gafanhotos e, mais uma vez, Deus humilha divindades egípcias. Nona praga, 3 dias de escuridão e trevas, exceto em Gósen onde o povo de Israel vivia. Êxodo 10 do verso 21 ao 29, a escuridão e as trevas encobriram o Egito inteiro, exceto a terra de Gósen. A escuridão foi total e absoluta. Uma pessoa não via outra mesmo que estivesse a um palmo de distância. Foi uma grande humilhação a todos os deuses do Egito, especialmente Ra, o destacado deus Sol, e Horus, um deus solar. O sol e as estrelas, objetos de culto, foram incapazes de penetrar a densa escuridão. Foi uma desmoralização direta para o próprio faraó, suposto filho de Ra, que era chamado de o filho do sol. 10 verso 1. A praga de gafanhotos viria precedida de um aviso. Assim, Deus ordenou a Moisés que fosse até o faraó. Vai ter com faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Êxodo 7 verso 15, mas advertiu seu servo, tenho agravado o seu coração e tomei obstinado o seu coração. 2 verbos são usados em Êxodo para descrever o divino endurecimento do coração de faraó, endurecer. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Êxodo 4 verso 21, com o sentido de tornar duro, resistente, e agravar, significando tornar obstinado, insensível. 10 verso 2. Para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos. A história da libertação de Israel por Deus seria passada de geração em geração. As coisas que fiz no Egito e meus sinais que tenho feito entre eles. O significado dos verbos hebraicos traduzidos como fiz e tenho feito é jogar com ou brincar com. O Senhor estava dizendo, estou apenas jogando com faraó. Já a palavra sinais faz alusão ao poder de Deus, à revelação de si mesmo por meio de manifestações do seu poder. Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Êxodo 7 verso 9. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Êxodo 9 verso 16. 10 verso 3. Se ainda recusas humilhar-te. O orgulho do faraó seria destruído. Ele acreditava ser um deus e exibia-se como se fosse um. No entanto, Deus costuma humilhar os que são altivos e agraciar os que são humildes. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos, tu os abates. Salmos 18 verso 27. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Salmo 147 verso 6. 10 verso 4. Como em cada uma das 9 primeiras pragas, o Senhor usou sua própria criação, aqui gafanhotos, que causam destruição às lavouras, para levar a devastação ao Egito. 10 do verso 5 ao 7. Na pergunta dos servos do faraó, até quando este Moisés nos há de ser por laço? O termo laço, moques, um tipo de armadilha para pássaros.
Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se ao laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Amós 3 verso 5, é usado para aludir a Moisés como um agente de destruição para os egípcios. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Os conselheiros do faraó admitiram a ruína do Egito, cientes do cumprimento da promessa divina de que os egípcios teriam conhecimento da supremacia de Deus sobre faraó. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Êxodo 7 verso 5. Então, disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Êxodo 8 verso 19. 10 versos 8 e 9. No momento em que o Faraó começou a questionar a saída dos israelitas para prestar culto a Deus, pode-se notar que ele não estava muito disposto a libertar o povo. A pergunta quais são os que hão de ir? Era ilógica. Desde o início, Moisés pediu que toda a população de Hebreus fosse com ele, agora, reafirmava o que havia pedido. 10 versos 10 e 11. Faraó, relutantemente, deu permissão de saída aos homens. Mas, ao manter sob custódia as mulheres, as crianças, os rebanhos e os bens dos hebreus, o rei do Egito tinha garantia de que os homens voltariam. 10 do verso 12 ao 15. Visto que Faraó continuava obstinado, o Senhor fez com que aparecessem os gafanhotos que comeram toda a erva da terra. Esta é uma hipérbole, uma forma de expressar que o acontecimento foi um desastre sem precedentes na história do Egito. Não está claro nesta passagem, mas é provável que, baseado em Êxodo 8 verso 22, 9 verso 24 e 26, 10 verso 23 e 11 verso 7, os hebreus tenham sido poupados do efeito desta praga. 10 do verso 16 ao 18. Faraó confessou, pequei, e Moisés suplicou ao Senhor a favor do rei do Egito, pois este não podia deter a praga que se abatia sobre ele, tampouco seus magos. O texto é bem claro ao atribuir o alívio ao Senhor e não a Moisés. Deus era o vencedor. 10 verso 19. Um vento ocidental fortíssimo. Assim como no caso das rãs, Êxodo 8 do verso 10 ao 14, e da chuva de granizo. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Êxodo 9 verso 33, o Faraó pôde ver o poder de Deus agir por meio das forças da natureza. Verdadeiramente, o controle de tudo pertence ao Senhor. 10 verso 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Veja Êxodo 3 verso 19, 4 verso 21, 5 verso 2, 7 verso 3, 13 e 14. 10 do verso 21 ao 23. A nona praga abateu-se sobre o Egito sem qualquer tipo de aviso anterior. As trevas eram tão espessas, verso 22, que davam a sensação de que podiam ser apalpadas. Essa praga golpeou em cheio o coração da religião egípcia, que adorava o sol, representado pelos deuses Ra, Amon, Atom e Horus, disco solar alado. Ra significava para o povo egípcio o que Yahvé representava para os israelitas. Era visto como o grande ser supremo que sustentava a vida. Mas as trevas enviadas pelo verdadeiro Deus sobrepujaram o poder daquele suposto Deus, envergonhando seus adoradores. 10 do verso 24 ao 26. Com base em outras passagens. O trecho Moisés estendeu a sua mão para o céu sugere que o profeta podia estar com a vara, símbolo da autoridade outorgada a ele por Deus, em mãos, ao invocar a nona praga, visto que o faraó continuava a opor-se ao Senhor. No original hebraico, os termos traduzidos como trevas espessas são expressos por duas palavras. Trevas, shushek, é uma palavra que é usada denotativamente para designar escuridão, obscuridade, em oposição à luz. Espessas, afelá, significa escuridão, trevas, calamidade, impiedade, alude a uma profunda escuridão também espiritual. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Jó 3 verso 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Salmos 91 verso 6.
Esta catástrofe deve ter atingido ferrenhamente os egípcios. Eles adoravam vários deuses, mas nenhum era tão adorado como o Sol. Até mesmo um simples eclipse solar teria causado impacto sobre eles, porém, desta vez, houve 3 dias de escuridão total. Isso era um ataque frontal aos seus deuses. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12 verso 12, ao faraó e seu suposto controle da natureza e a todos os serviçais do rei, que se revelaram inúteis em se tratando de poderes sobrenaturais. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. As pessoas devem ter ficado aterrorizadas. 10 verso 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Para mais detalhes sobre esse endurecimento, veja os comentários de Êxodo 3 verso 19, 4 verso 21, 5 verso 2, 7 verso 3, 13 e 14. 10 versos 28 a 29. Não há a possibilidade de qualquer engano quanto à ameaça do Faraó. Vai-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque, no dia em que vires o meu rosto, morrerás, e a resposta de Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. É possível que Êxodo 11 do verso 4 ao 8 seja a continuação desse mesmo diálogo, intercalado pela revelação divina em Êxodo 11 verso 1. Isso explicaria a grande ira de Moisés em relação ao rei do Egito, em Êxodo 11 verso 8. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.